Provérbios capítulo 2, versos de 6 a 8 nos diz: Pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem conhecimento e entendimento. Ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Guarda os caminhos dos justos e protege seus fiéis por onde andam. Graça e paz, amados, sejam bem-vindos ao Devocional Discípulos. Nós estamos agora numa nova série, 31 Dias de Sabedoria, em que estamos lendo o livro de Provérbios. Eu aconselho a você que você sempre leia o capítulo inteiro, mas nós vamos sempre meditar alguns versículos de cada capítulo de Provérbios, ok? Hoje a gente está no capítulo 2, no nosso segundo dia dessa série, e estamos lendo aí, acabamos de ler, no versos de 6 a 8 do capítulo 2. Nesse capítulo, basicamente, Salomão mostra para a gente dois caminhos de vida. Então a pergunta que fica para nós é: qual caminho você está realmente trilhando? Em primeiro lugar, Salomão expõe o caminho dos justos, e na verdade o caminho dos ímpios, ou o caminho daquele que não segue ao Senhor, é exatamente o oposto disso. Mas o que nos diz o caminho dos justos? Quais são as características? A gente vê isso do verso 8 até o verso 19. A primeira característica é que é um caminho protegido por Deus. Deus dá bom senso e sua proteção. A proteção de Deus é para aqueles que andam de acordo com o seu caminho. O caminho da sabedoria, ou seja, o caminho conforme a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. A segunda característica que a gente vê é que, além de bom senso, Deus dá discernimento. Discernimento para saber tomar a melhor decisão. Discernimento para enxergar o caminho, o que é melhor e o que não é melhor. A terceira característica que ele nos traz é que é um caminho livre das pessoas perversas, ou seja, aquele que dá ouvido à palavra de Deus, ele automaticamente deixa de dar ouvido àquele que fala coisas contra a palavra de Deus. Ele deixa de seguir o conselho de pessoas ruins, mesmo que elas pareçam boas, mesmo que elas pareçam ser pessoas carismáticas. A Bíblia nos fala isso, por exemplo, no Salmo 1, bem-aventurado é aquele que anda no caminho dos justos e aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. O tempo todo a Bíblia faz essa diferença de caminhos e que nós temos que aprender que há diferenças de caminhos e que se você está em um caminho, você precisa automaticamente abandonar o outro. Outra característica é que as pessoas que estão nesse caminho, elas estão livres daqueles que gostam do mal, ou seja, elas não andam junto com pessoas que praticam iniquidade, que praticam maldade, mas procuram andar de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Esse caminho também ajuda a pessoa a estar livre daqueles que usam de traição, de sedução, muitas vezes até mesmo do adultério, porque procura em Deus ter o discernimento de com quem deve caminhar, de com quem deve se relacionar e a buscar esse relacionamento na base da palavra de Deus. E por último, é um caminho que livra daqueles que levam à morte, que levam a situações de morte. Bom, e qual é o caminho dos maus? O caminho dos maus a gente pode começar resumindo, dizendo que é exatamente o caminho daquele que já não tem a proteção de Deus. Eu não estou falando, e é muito importante que você entenda, que esses caminhos não estão relacionados a ser membro ou não ser membro de uma igreja. Você pode estar membro de uma igreja e ainda assim está andando pelo caminho do mal, está andando pelo caminho injusto. Por quê? Porque mesmo que o seu nome esteja no rol de membros de uma igreja, se você não estiver seguindo a palavra de Deus corretamente, e não é apenas vir à igreja no culto, mas no dia a dia, se você não seguir a sabedoria, se você não dar conforme Deus quer, estará no caminho dos injustos. E aí o caminho do injusto não tem a proteção de Deus, não tem discernimento do que é certo e do que é errado, faz o que está afim, independente do que Deus pensa. O caminho dos injustos leva a pessoas que vão falar sempre palavras doloridas. A gente vê isso hoje na internet. Palavras de morte, palavras de um acusando o outro, um brigando com o outro. São caminhos de briga, são caminhos de engano, são caminhos de morte, são caminhos de uma vida cada vez mais destruída.
ao ponto de que, ao final desse capítulo, no verso 21 e 22, Salomão mostra o final exatamente de quem vive uma coisa e de quem vive a outra. E aí ele diz que aquele que está no caminho dos ímpios será destruído, será eliminado, será arrancado desta terra. Ao mesmo tempo, Salomão coloca no verso 21 que quem está no caminho do justo, esse caminho leva à vida. São as pessoas que permanecerão, que estarão no céu com Deus. E enquanto Cristo não voltar, o seu legado permanece na terra. Pelo bem que fizeram, deixam a semente de bom fruto na vida das pessoas com quem caminham. Essa é a diferença dos dois caminhos. A pergunta é: qual caminho você está percorrendo? Qual caminho você deseja percorrer? E aí Salomão nos traz logo no início do capítulo: e se você quer percorrer o caminho da sabedoria, se você quer percorrer o caminho de Deus, você precisa cumprir algumas coisas. E que coisas são essas? Como que eu posso percorrer o caminho de Deus? Salomão usa algumas frases para dizer. Primeiro, ele diz que se você aceitar as minhas palavras, as palavras de Deus é a Bíblia Sagrada. Então a primeira coisa que Salomão está dizendo é que você precisa aceitar o conselho de que a Bíblia deve ser a única regra de fé e prática da sua vida. Deve corrigir a sua vida conforme a Bíblia, deve praticar as coisas conforme a Bíblia. Entender a Escritura é muito importante. Ele também diz que é necessário guardar no coração os mandamentos de Deus na palavra dele. A forma como Jesus nos ensinou a viver. O próprio Jesus diz isso em Mateus 28, 20. Ele diz que depois que a gente evangelizar alguém, que a gente batizar uma pessoa, deve ensiná-la a obedecer, a guardar, a obedecer os mandamentos dele. Então, essa é uma característica de quem caminha os caminhos de Deus. Também diz que você precisa dar ouvidos à sabedoria. Sabedoria é a própria palavra de Deus, dar ouvidos a Deus e buscar realmente essa sabedoria, buscar conhecer esse caminho. Salomão continua dizendo que deve inclinar o coração ao conhecimento, ou seja, buscar o discernimento. Buscar mesmo, ter vontade de entender, ter vontade de compreender. Para poder saber qual é o melhor caminho, você precisa ir atrás dele. Não é uma coisa que vai cair para você. De repente eu entendi. É uma busca. É inclinar o coração, é desejar, é ir atrás. Você deve clamar por entendimento. Clamar significa gritar em alta voz, ou seja, é a atitude de quem quer tanto aquilo ali, tanto que ele continua dizendo, e por discernimento gritar bem alto, é orar a Deus mesmo intensamente. O que Salomão traz é a intensidade dessa busca, da busca do próprio Deus, da busca do entendimento da palavra de Deus, da busca do caminho de Deus. E ele ainda diz que você deve procurar a sabedoria como quem procura a prata. Muitas pessoas, nós vivemos tendo que trabalhar e correr atrás para poder ter o dinheiro de cada dia, para poder colocar o pão na mesa. Salomão diz, essa mesma busca que você tem para poder ter a condição que você precisa para cuidar da sua família, o dinheiro necessário para fazer as coisas, você deve buscar a sabedoria de Deus, deve buscar a Deus tão intensamente e até mais intensamente do que a cada dia você se esforça para poder ter o seu salário no final do mês ou para poder ter o seu ganho do dia a dia para quem é autônomo. O mesmo trabalho, dia após dia, deve ser o trabalho da busca da sabedoria e da busca de Deus. E aí ele ainda diz, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Imagina que você descobre que tem um grande tesouro escondido num local. Você iria até lá, não iria? Iria se esforçar o máximo possível para poder encontrar aquele tesouro. E ele diz, busque essa sabedoria, a sabedoria que vem do alto, a sabedoria de Deus, a palavra de Deus. Busque conhecê-la, busque entrar no seu coração, como quem busca um grande tesouro escondido. E aí Salomão fecha dizendo, se você fizer tudo isso, então, ou seja, o resultado é que você vai entender o que é temer ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E, consequentemente, você achará o entendimento, o conhecimento de Deus, nos diz Salomão. Por quê? Porque quem dá sabedoria é o próprio Deus. E é dele que procede todo o conhecimento. Tiago, o apóstolo Tiago, nos escreve a mesma coisa. Ele diz assim,
Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos lá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante ao mar levado de um tempo a outro. Ou seja, você precisa buscar a sabedoria de Deus, a vida correta, o caminho de Deus. Ele não é encontrado apenas dormindo, apenas à toa, apenas vindo à igreja no final de semana como se fosse um hobby. O caminho de Deus é trilhado, a sabedoria de Deus é encontrada quando você a busca com fé, quando você se esforça, quando você realmente está constantemente buscando a Deus. Na leitura da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, diariamente, na oração constante e também na proteção contra os maus. Sabe como é que você se protege dos maus? Quando você ouve uma mensagem, seja numa igreja, seja na internet, alguém falando da Bíblia, e você confere se realmente aquilo está correto biblicamente, porque isso te protege daquele que está te enganando, para que você verdadeiramente receba a verdade e possa andar nos caminhos de Deus. Qual caminho você está trilhando? Qual caminho você quer trilhar? Pense nisso. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.